Olá pessoal, hoje vamos tratar sobre ondas mecânicas. Bom, inicialmente existem aqui, de forma ampla e geral, existem três tipos de ondas, né? As ondas mecânicas, que são aquelas que nós vamos tratar na aula de hoje, né? Que são governadas pelas leis de Newton e elas exigem um meio material para se propagar. Como, por exemplo, as ondas na superfície da água, as ondas sonoras, né? Ondas sísmicas e etc. Existem também as ondas eletromagnéticas, né? Que elas não necessitam de um meio material para se propagar, né? Elas se propagam no vácuo, né? Com a velocidade da luz. E também existem as ondas de matéria, né? Associadas às partículas subatômicas, né? Descritas pela mecânica quântica. Então, hoje, vamos tratar das ondas mecânicas. Então, vamos escrever aqui os tipos de onda, né? Em relação em relação ao deslocamento dos elementos oscilatórios, nós podemos classificar as ondas de duas formas. A primeira, né, aqui, são as ondas transversais. Nestas ondas, vou desenhar aqui, o elemento oscilatório, por exemplo, aqui, temos em x e aqui y, o movimento oscilatório, ele oscila na direção perpendicular à velocidade de propagação da onda. E também temos aqui segunda classe, que são as ondas longitudinais. Nesse formato de onda, os elementos oscilatórios oscilam na direção paralela à direção de propagação. Por exemplo, se nós temos aqui um duto, por exemplo, e aqui um pistão, e são dados pulsos aqui nesse pistão, então o ar, né, vai se propagar uma onda sonora aqui no ar, com máximos e mínimos, né, de densidade e de pressão, sendo que o elemento oscilatório, nesse caso, ele oscila aqui de maneira paralela, né, à direção de propagação da onda. Então, de forma geral, existem esses dois formatos, né, esses dois tipos de ondas. Bom, para descrever uma onda, nós vamos escrever aqui, então, a função de onda. Então, se nós temos aqui uma onda, por exemplo, uma onda numa corda, XY, vamos dizer que essa aqui é a onda. Né? Bom, nós podemos descrever aqui o movimento de um elemento de corda, né, na direção Y, como sendo aqui Y em função de X e de T, como sendo amplitude, um Y máximo, seno de Kx menos ômega t, onde Y máximo é a amplitude, né, a amplitude máxima da onda. K aqui é o número de onda, ômega é a frequência angular. X é a coordenada de deslocamento e P é o tempo.
onde K, o número de onda, ele é dado por 2π sobre o comprimento de onda, ou seja, é o inverso angular do comprimento de onda. E ômega é o inverso angular do período, 2π sobre o período. Lembrando também que ômega é igual a 2πf, né? A frequência sobre o período, portanto, ômega é 2πf. Então, nós podemos usar aqui uma função senoidal para descrever a onda. Ou seja, nós podemos usar aqui uma função senoidal para descrever o movimento ondulatório. Bom, quando nós temos uma onda se propagando, vou desenhar aqui, sim. Nós temos aqui a onda se propagando e no instante seguinte, por exemplo, a onda pode estar aqui. Bom, se nós tomarmos aqui um ponto aqui na onda, nós vemos que a onda se propaga com fase constante no tempo e no espaço, porque o formato, a forma da onda, ela se propaga no espaço e no tempo, ou seja, a onda que estava aqui, agora ela está aqui, só que desse ponto para esse outro ponto aqui, a forma da onda se manteve no tempo e no espaço. Portanto, nós podemos dizer que a onda se propaga com fase constante no tempo e no espaço, ou seja, a fase da onda não muda. Então, nós podemos escrever aqui y, dx e t, que é amplitude seno de kx menos ômega t. Então, se a fase é constante, a fase aqui da onda é constante, ou seja, kx menos ômega t é igual a uma constante. Ora, se uma quantidade é uma constante, então a derivada dessa constante vai ser igual a zero. Nesse caso, nós podemos escrever dt de kx menos dt de ômega t igual a zero. Nesse caso aqui, então, nós teremos k dx dt menos ômega igual a zero. Dx dt é a própria velocidade. Então, nós teremos k v menos ômega é igual a zero. Podemos escrever aqui também, então, v como sendo ômega sobre k. Substituindo, então, k como 2π sobre lambda e ômega como 2πf, nós obtemos aqui, então, a velocidade como sendo o comprimento de onda vezes a frequência. Então, essa é a velocidade de propagação da onda. Bom, agora vamos obter a velocidade de propagação de uma onda em uma corda esticada. Então, vamos propor a seguinte situação. Nós temos aqui uma corda, que está inicialmente aqui, na horizontal, na coordenada x, e eventualmente é dado um pulso nessa corda, e esse pulso vem se propagando de forma que em dado momento esse pulso aqui está se propagando, né,
com uma determinada velocidade v aqui. Bom, nessa situação, nós estamos interessados no elemento de corda que está aqui, nesse momento, na crista dessa onda. É um elemento de corda com uma espessura, vamos colocar aqui como sendo ΔL. ΔL. Para equacionar essa situação, nós vamos modelar essa situação aqui como se fosse um círculo. Nessa situação aqui, então, nós temos aqui o ponto central, né? E aqui os extremos. Esse círculo aqui tem um determinado raio R, né? E nesse momento onde esse elemento de corda está na crista aqui dessa onda, atuam aqui duas forças tentando puxar esse elemento de corda para o centro novamente, né? Tentando puxar ele em direção ao ponto médio da corda. Ou seja, se nós traçarmos aqui uma tangente, nós vamos ter aqui uma componente de tração e, por outro lado, também nós vamos ter aqui uma componente de tração na corda. Então, essas duas componentes de tração vão tentar acelerar esse elemento de corda de volta ao centro desse círculo. Porém, nós podemos aqui traçar uma componente horizontal e fazermos aqui uma dedução geométrica e ver que aqui tem uma componente aqui na vertical da tração. Se nós identificarmos aqui um ângulo θ aqui, que é exatamente o mesmo ângulo θ que está aqui, né? Essa componente horizontal, quer dizer, essa componente vertical aqui, é a tração seno de θ. E do outro lado, simetricamente, nós também vamos ter. Aqui nós vamos ter uma componente de tração, que é a tração também seno de θ. Então, nós vamos ter duas componentes aqui verticais, tentando acelerar esse elemento de corda de volta para o centro, uma dada aceleração aqui. Então, nós vamos escrever uma equação, lei de Newton, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Neste caso, fica bastante claro que as duas componentes de força que agem aqui são as duas componentes aqui verticais, né? Nós temos uma vez tem tração seno de θ, mais aqui uma segunda vez tração seno de θ. Então, aqui a intensidade das forças é tração seno de θ mais a tração seno de θ. Isso é igual a MA. Só que a massa, no caso de uma corda, é interessante que a gente escreva ela como sendo a densidade de massa por comprimento vezes o comprimento, que é o nosso ΔL. Então, essa é a massa. E agora nós temos a aceleração. No caso, como nós modelamos esse sistema aqui como um círculo, a aceleração é justamente a aceleração centrípeta, que está tentando trazer esse elemento de corda para o centro do círculo. Então, a aceleração aqui, vou escrever a intensidade dela como aceleração centrípeta, V quadrado sobre R. Bom, como temos aqui dois termos, tração seno de θ, nós podemos escrever aqui simplesmente duas vezes a tração seno de θ é igual a ΔL, velocidade ao quadrado sobre o raio. Bom, nesse caso aqui, é interessante que a gente faça algumas simplificações para que a gente fique com menos termos, né? O ângulo aqui, nós podemos usar uma aproximação de pequenos ângulos, né? Ou seja, nós podemos dizer que o ângulo θ
se o ângulo for pequeno, ele vai ser aproximadamente igual ao seno θ, ou seja, nós podemos usar aqui uma aproximação de pequenos ângulos. Também aqui, no caso do seno θ, olhando aqui esse triângulo aqui, nós temos que o seno θ é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto aqui é ΔL sobre 2, né? Então, aqui é ΔL sobre 2. E a hipotenusa é o próprio raio do círculo, né? ΔL sobre 2R. Então, o θ aqui, sendo de θ, vamos escrever então como 2 vezes a tração vezes ΔL sobre 2R. Isso aí. Isso aqui é igual, então, a densidade linear da corda, o tamanho do comprimento do elemento de corda, vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Bom, aqui pode ser cortado o 2 com o 2, pode ser cortado aqui o ΔL com o ΔL, e também aqui o raio com o raio. Então, escrevendo aqui, nós temos que a tração é igual à densidade linear da corda vezes a velocidade ao quadrado. Então, simplesmente agora, isolando a velocidade, né, temos aqui a velocidade. Escrever aqui, velocidade, como se então a raiz da tração na corda dividido pela densidade linear da corda. Então, nós conseguimos aqui, através desse modelo, né, levando em conta aqui uma aproximação de pequenos ângulos, nós conseguimos escrever aqui uma expressão para a velocidade de propagação da onda na corda em função da tração na corda e da densidade linear da corda. Veja que quanto maior a densidade da corda, ou seja, maior a inércia dela, mais lentamente a onda vai se propagar. E quanto maior a tração na corda, isso vai aumentar a velocidade de propagação da onda na corda. Certo. Vamos falar agora de como se comporta a energia em uma onda progressiva. Bom, a energia cinética, cobrando aqui as expressões, né? A energia cinética é dada por um meio, né, da massa vezes a velocidade de um dado objeto. No caso de uma corda, a corda pode estar esticada ou não. Então, a energia potencial, ela pode ser dada aqui, né, por um meio dk, vamos colocar aqui x quadrado, né? Vamos colocar aqui ΔX, né? Quanto maior a distensão na corda, maior vai ser a energia potencial acumulada. E quanto maior a velocidade, também maior a energia cinética. Bom, olhando aqui então a energia cinética, inicialmente, se nós temos aqui uma determinada onda, né, se propagando numa corda, aqui y, x. Bom, quando o elemento de corda está aqui, vamos isolar aqui um elemento de corda, tem um comprimento aqui de x, por exemplo,
Quando esse elemento de corda ele está passando aqui por x igual a zero, nesse ponto aqui, a velocidade em y dele é máxima. Por quê? Porque ele está se deslocando, né, para cima e para baixo em y, né? Ou seja, ele faz esse trajeto aqui. Nesse momento aqui, a velocidade dele é máxima. Vamos chamar aqui para não confundir com a velocidade de propagação da onda. Então, nesse momento, a velocidade do elemento é máxima. Já quando o elemento, para um elemento que está aqui, né, no topo, né, está na crista da onda, neste caso aqui, ele chega nesse ponto aqui com velocidade zero em y, né? Então, neste ponto aqui, então, na crista da onda, a energia cinética é igual a zero. E aqui, ponto médio aqui da onda, a energia cinética é máxima. Ela é máxima justamente porque a velocidade é máxima nesse ponto. Agora, olhando para a energia potencial, quanto maior é o estiramento da corda, maior vai ser a energia potencial acumulada. E quanto menor o estiramento, menor a energia potencial. Quando ele está aqui em cima, nós também verificamos um menor estiramento na corda. Portanto, nesse ponto aqui é o ponto de nem exatamente, né, na crista da onda, a gente não tem estiramento na corda. Então, nesse ponto aqui, a energia potencial é mínima. Já quando ele está aqui passando em x igual a zero, nós também verificamos a energia potencial máxima. Porque ele está com o máximo estiramento, né, da corda. Bom, vamos desenhar de novo aqui. Vamos desenhar novamente aqui a corda. Aqui o elemento de corda, né? Tem um comprimento aqui dx. E esse elemento de corda, então, está se deslocando em y aqui com uma velocidade que vamos chamar de u, que é a velocidade em y. Não é a velocidade de propagação, que é essa aqui. Então, para a velocidade do elemento de corda ao longo da coordenada y, nós podemos escrever aqui u, né? Pode escrever ele como a derivada em relação ao tempo, justamente do y, dx e t, né? Isso aqui, então, vai ser igual então, a derivada temporal do y, que o y, então, é y máximo seno kx menos ômega t. Bom, vamos fazer a derivada, então, que o u, ou seja, a velocidade em y, vai ser y máximo, derivada do seno, então, menos cosseno, então vai ficar menos y máximo vezes cosseno de ômega kx menos ômega t vezes a derivada do argumento. A derivada do argumento vai ser menos ômega. Então, aqui vai ficar menos ômega, y máximo, seno x menos ômega t. Então, essa é a velocidade em y do elemento de corda. Para esse nosso elemento de corda aqui, nós podemos escrever um elemento diferencial de energia cinética associado com esse elemento aqui. Então, esse elemento aqui, ele vai ter associado a ele um elemento diferencial de energia cinética dado por 1 meio
da massa do elemento. Esse elemento que ocupa o comprimento dx aqui, ele vai ter uma massa dm, vezes aqui u ao quadrado. Então, nós podemos escrever esse elemento diferencial da energia cinética do elemento como sendo dk igual a 1 meio escrever dk é 1 meio de dm u ao quadrado. Então, 1 meio de dm. Mas se o elemento tem aqui um comprimento dx, nós podemos escrever o elemento diferencial dm como sendo a densidade vezes, né, o comprimento dx, vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade que a gente acabou de obter aqui. Então, vamos ter menos ômega y máximo ao quadrado, cosseno ao quadrado, kx menos ômega t. Aqui o elemento menos ômega y máximo ao quadrado, ele é negativo, mas ao quadrado vai ficar positivo. Então, nós podemos escrever o elemento dk como sendo 1 meio de mi dx ômega y máximo ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Perfeito. Bom, mas nós estamos interessados, ou gostaríamos de escrever, a taxa de transferência de energia cinética no tempo. Para isso, nós podemos escrever aqui dk dt. Isso aqui, então, vai ser igual a... Podemos escrever aqui 1 meio de mi. Tem dx. Aí dx, podemos colocar aqui dx dt, já que o mi é constante. E os outros termos. Então, ômega ao quadrado, y máximo ao quadrado, cosseno ao quadrado, kx menos ômega t. Bom, dx dt aqui é a própria velocidade. Então, nós podemos escrever aqui a taxa de transferência de energia cinética no tempo como sendo 1 meio de mi v ômega ao quadrado, y máximo ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Bom, então, para essa taxa de transferência de energia cinética no tempo, nós temos aqui valores que são constantes para a onda e um termo que depende do cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Bom, nós podemos escrever aqui dk dt médio, ou seja, a taxa média de transferência de energia cinética no tempo, dada por esses termos que são constantes, 1 meio de mi v ômega ao quadrado y máximo ao quadrado, vezes a média do termo em cosseno. É o que vai estar variando, né, em x e t. E essa aqui, então, é a expressão da taxa de transferência de energia cinética no tempo. Bom, mas a média aqui do termo em cosseno ao quadrado vai ser sempre meio. Então, nós podemos escrever aqui dk dt médio como sendo 1 meio de mi v ômega ao quadrado y máximo ao quadrado vezes meio, que é a média do cosseno ao quadrado de uma dada fase. Então,
o meio vezes o meio vai ser 1/4. Então, aqui, vamos escrever aqui 1/4. Então, essa é a taxa média de transferência de energia cinética no tempo. Ou então nós podemos, finalmente, obter a potência média com que a energia total é transferida, né, pela onda. Nesse caso, a potência, eu vou escrever aqui, ó, a potência média com que a energia total é transferida fica, então, a potência média com que a energia é transferida pode ser escrita, então, como simplesmente 2 vezes a taxa de transferência de energia cinética no tempo. Dessa forma, escrevendo a potência como 2 vezes a taxa de transferência de energia cinética média no tempo, nós podemos evitar ter que calcular, né, um termo para a energia potencial. Então, disso vem, então, a potência média transferida é 2 vezes a taxa de transferência de energia cinética no tempo, ou seja, 2 vezes 1/4 vai ficar aqui 1/2, né? 1/2 de mi, 1/2 de mi v ômega ao quadrado y máximo ao quadrado. Então, essa é a potência média com que a energia total é transmitida por uma onda. Bom, agora vamos falar sobre interferência. Bom, no caso da interferência, nós temos aqui uma situação dessa forma. Nós temos 2 ondas que se propagam na mesma direção, porém com fases que podem ser diferentes. Ou seja, aqui nós temos uma onda, vou colocar que essa aqui tem uma velocidade v1, e essa aqui tem uma outra velocidade v2. Enfim, temos 2 ondas, né, se propagando na mesma direção, se propagando em x, só que as 2 ondas elas têm aqui uma diferença de fase. A primeira onda, vamos chamar essa aqui de onda 1 e essa aqui de onda 2. Então, para a primeira onda, nós vamos escrever aqui a equação de onda, que é y dx é igual, então, a um y máximo seno de kx menos omega t. E para a onda 2, a gente vai escrever aqui o y2, em função de x e t, como sendo um y máximo seno de kx menos omega t mais φ, ou seja,
A gente está dizendo que as duas ondas diferem de uma determinada diferença de fase, ou seja, elas estão defasadas, né? Muito bem, agora nós vamos fazer a seguinte questão, nós vamos somar as ondas para cada ponto. Ou seja, porque em cada ponto aqui, a onda resultante, né, que se as duas ondas estão se propagando na mesma corda, em cada ponto x da corda, para cada tempo, o resultado vai ser justamente dado pelo somatório da amplitude das duas cordas naquele ponto. Ou seja, vamos fazer aqui o resultado, né, o y, x e t, que é o que a gente vai ver na corda efetivamente, vai ser dado pelo somatório aqui do y1 de x e t mais o y2 de x e t. Bom, agora então vamos substituir esses dois termos. Vou colocar aqui y de x e t igual à primeira, que é então y máximo. As duas, se as duas têm a mesma amplitude, né, é y máximo, vamos colocar o y máximo aqui em evidência. A gente pode escrever aqui, então, a primeira, que é o y1, que é seno de kx menos ômega t, mais a segunda. Então, é seno de kx menos ômega t mais φ. Bom, para fazer essa soma, nós podemos usar essa identidade trigonométrica, seno dA mais seno de B é igual a 2 seno de meio dA mais B vezes cosseno de meio dA menos B. Então vamos usar essa identidade trigonométrica para abrir então essa expressão. Então vai ficar y de x e t igual a y máximo. Então vamos fazer a primeira aqui. Vai ser então 2 seno de meio dA mais B. Então, é os argumentos, né? Da primeira e da segunda, aqui, né? da primeira e da segunda, né, onda. Então, vai ficar kx menos ômega t mais b, que o b então é mais kx menos ômega t mais φ. Fecha. Aí, vezes cosseno de meio, abre parênteses, a menos b. Então, aqui vem kx menos ômega t, que é o a, menos b. Então, fica menos kx mais ômega t menos φ. Fecha aqui, fecha aqui. Muito bem. Bom, aqui vamos agrupar alguns termos aqui. Então, aqui é mais ômega t e aqui é menos. Aqui nós podemos cortar isso com esse. Também aqui é mais kx e aqui é menos kx. Cortar esses termos. E aqui no outro fica termo kx e mais kx vai ficar 2kx e ômega t menos ômega t vai ficar menos 2 ômega t. Então, vamos para cá. Vamos escrever aqui y de x de t é igual. Então aqui tem um 2, né? Então aqui fica 2
y máximo, abre parênteses, é seno, aqui é seno de meio, mas aí vai ter kx e kx, ômega t e ômega t, então vai ficar 2, dá para cortar com aquele meio, o meio fica só ali no φ, né? Fica aqui seno, né? Seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. E vezes o termo de cosseno, que é cosseno de meio menos φ. Então fica vezes cosseno aqui de menos, né? Menos φ sobre 2. Bom, é isso aí. Chegamos a uma expressão final aqui, né, para o resultado, né, da interferência de duas ondas numa corda. Só que aqui o cosseno de menos φ ou cosseno de φ, enfim, é a mesma quantidade, né? Então nós podemos escrever aqui y de x e t sendo 2 vezes y máximo seno kx menos ômega t mais x sobre 2 vezes seno de φ sobre 2. Então veja que aqui tem um termo de amplitude, né, que é 2y máximo, é um termo de amplitude. Aí tem um termo que é seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Nesse caso, depende de x e de t. E tem um termo que depende apenas da fase, né, que é cosseno de φ sobre 2. Então, se nós prestarmos atenção apenas agora, apenas nesse termo aqui, cosseno de φ sobre 2, nós podemos identificar aqui que quando cosseno de φ sobre 2 for igual a 1, nós vamos ter um máximo de amplitude, né? Então, nessa situação aqui, nós temos um máximo em amplitude. Ou seja, máximo em amplitude quer dizer que as ondas estão interferindo o mínimo, né? É um mínimo de interferência, portanto, um máximo de amplitude. Por outro lado, quando o seno de φ sobre 2 for igual a zero, nesse caso nós vamos ter um mínimo em amplitude. Bom, nesse caso aqui, cosseno de φ sobre 2 igual a zero. Mas o cosseno de φ sobre 2 vai ser zero quando isso for igual, por exemplo, quando φ for, por exemplo, π, que daí cosseno de π sobre 2 vai ser zero, 3π sobre 2 e assim por diante. Ou seja, isso implica que quando φ for igual a π, 3π, 5π e assim por diante, essa condição é satisfeita. Escrevendo aqui em termos de uma série, isso quer dizer então que quando φ for igual a 2n mais 1 vezes π, para n igual a 0, 1, 2 e assim por diante, nós vamos ter um mínimo de amplitude, ou seja,
um máximo de interferência. No outro caso aqui, quando o cosseno de φ sobre 2 é igual a 1, isso acontece quando o ângulo é igual ao cosseno de zero, que vai ser 1, então 0. 2π sobre 2 vai ser π, daí o cosseno de π vai ser 1, então vai ser 0, 2π e assim por diante. Em termos de uma série, nós podemos escrever aqui, então, o φ como sendo igual, então, 2nπ para n igual a 0, 1 e 2, assim por diante. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um máximo de amplitude, ou seja, um mínimo de interferência. E já quando o n é 2n mais 1 vezes π, para um n inteiro, nós vamos ter um mínimo de amplitude. Bom, vamos seguindo. Vamos ver agora uma outra situação, que é onde nós temos ondas estacionárias. No caso das ondas estacionárias, pode ser dada pela seguinte situação. Nós temos aqui uma onda, por exemplo, vindo nessa direção, onda de 1, né? E aqui, essa onda depois, ela pode bater numa parede ou pode ter uma outra fonte emissora. Nós temos aqui uma segunda onda vindo para cá com velocidade de v. Essa aqui é a onda 2. Então, essas duas ondas, elas podem ser descritas, então, como elas estão andando em direções opostas, né? Aqui as equações dadas por y1 é y máximo seno de kx menos ωt. E a onda y2, então, vai ser y2 é igual a y máximo seno de kx mais ωt. O mais ωt justamente porque ela está indo numa direção contrária, né, à da primeira. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer de novo, para obter a onda resultante dessas duas ondas circulando nessa corda, nós vamos fazer de novo, então, nós vamos obter o resultado como sendo a onda final, né, a onda resultante, dada pela primeira onda, mais a equação de onda da segunda onda. E aí vamos somar essas duas equações de onda. Então vamos substituir aqui a primeira, então, kx menos ωt. Então a primeira aqui fica y. As duas têm y máximo, né? Então vamos colocar em evidência aqui o y máximo. Então vai ser aqui seno kx menos ωt, mais segunda. Então, seno de kx mais ωt. Bom, e vamos usar aquela relação trigonométrica, né? Já tínhamos usado, que é seno A mais seno B é igual, então, a 2 seno de 1 meio é A mais B, vezes cosseno de meio é A menos B. Então, substituindo nesse caso, nós vamos ter aqui o y dx t sendo igual ao y1
Então, vamos copiar aqui a amplitude. Aí vai ficar aqui. Um parênteses aqui. 2 seno de 1 meio, abre parênteses, A mais B. Então, vamos colocar aqui A, que é kx, menos ômega t, mais B. Então, é mais kx mais ômega t. E aqui, vezes cosseno de meio de A menos B. Então, fica aqui A, que é kx menos ômega t, menos B, que então é menos kx menos ômega t, fecha parênteses, fecha colchetes. Certo. Aqui, então, neste caso aqui, nós temos aqui menos ômega t e mais ômega t, né? Então, dá para botar. Kx fica. Aqui no outro lado, nós temos Kx positivo e Kx negativo. E aí temos menos ômega t e menos ômega t. Certo. Então, vamos escrever aqui. O que vai ficar, então? Nós vamos ter y dx e t, então é igual a... temos 2, né? Então, vamos tirar o 2 aqui em evidência. Vai ficar 2y máximo. Seno de meio. Seno de meio, kx mais kx. Então, fica meio... então, 2kx. E vezes o termo de cosseno de meio. E menos ômega t, menos ômega t. Então, fica, aqui vai ficar menos 2, né, ômega t. Perfeito. Esse meio aqui vai dar para cortar por 2, né? E aqui, e aqui. Então, vamos escrever aqui de uma forma mais limpa. Então, vai ficar x e t é igual a 2 no máximo seno de kx vezes cosseno de menos ômega t. Só que cosseno de menos ômega t é igual ao cosseno de ômega t. Então, para deixar mais a equação, vamos escrever aqui cosseno de ômega t. Então, o termo que depende da posição, nós temos aqui seno de kx. Depois temos um outro termo aqui, que é o termo que depende do tempo, que é cosseno de ômega t. Então, para um dado x, nós vamos ter aqui uma dada amplitude. Né? Vamos chamar isso aqui tudo de uma amplitude. Né? Bom, nós podemos aqui escrever essa expressão aqui, sintetizando aqui, né, 2y máximo seno de kx, como sendo a amplitude naquele ponto, né, vezes cosseno de ômega t. Agora, se nós prestarmos atenção neste termo de amplitude, ou seja, a amplitude é 2 no máximo seno de kx. Essa é a amplitude. Né? Ou seja, essa amplitude vai ser máxima quando? Então, nós vamos ter máxima amplitude quando o seno de kx for igual a 1. Ou, para ser igual a 1, vamos colocar aqui o módulo do seno de kx igual a 1. Isso acontece, então, quando kx for igual
a um semi inteiro de π, né? Ou seja, 1/2 de π, 3/2 de π, 5/2 de π, e etc. Colocando isso em termos de uma série, então nós podemos escrever da seguinte forma, que então isso aqui seria um n mais meio, onde o n é inteiro, de π, para n igual a 0, 1, 2, etc., um n inteiro. Nós podemos também tentar isolar x nessa expressão, ou seja, x vai ficar nós podemos escrever x então como n mais meio, tem k, né? K é 2π sobre lambda, então aqui nós podemos escrever aqui como sendo lambda sobre 2, que é o comprimento de onda. Ou seja, para n igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Então, neste caso, nós vamos ter máximos. Ou seja, para essa onda estacionária, nesse caso aqui, então, significa, né, que nós vamos ter aqui situação de máximo. Ou seja, serão ventres, né, na nossa onda estacionária. Por outro lado, quando aquele seno de Kx for igual a zero, nós vamos ter amplitude mínima. Então, quando Kx é igual a zero, ou seja, quando Kx for igual a um múltiplo de π, né? Então, múltiplo de π, para n igual a π qualquer. Isolando aqui, nós podemos escrever aqui tk é 2π sobre lambda, né? Nós vamos poder escrever aqui então que o x ele é igual então a nπ sobre k, que então vai ficar 2π sobre lambda. Então, 2π, e o lambda passa para cima. Dá para cortar o π, né? Então, que a gente vai ter x é igual a n lambda sobre 2. Para n igual a 0, 1, 2, etc. N inteiro, né? Então, nesse caso aqui, ou eles poderiam escrever que o comprimento de onda, né, como sendo x 2x sobre n, né, só invertendo a equação, né. Nesse caso aqui, nós vamos ter mínimos, ou seja, vamos ter nós na nossa onda estacionária. Então, nesse caso aqui da onda estacionária, para algumas frequências, a interferência ela pode produzir um padrão de onda estacionária, que são aqueles padrões. Eu vou colocar aqui, eventualmente pode ter uma corda que está vibrando assim. Ou seja, ela fica vibrando aqui, ela fica vibrando nesse padrão de onda estacionária. Sendo que esse espaço aqui, né, o tamanho da corda, né, aquele x. Aumentando a frequência, pode chegar a um ponto onde nós temos um padrão de onda estacionária dessa forma aqui. Ou seja, se em cima aqui nós tínhamos aqui um ventre, né? Agora aqui nós temos um ventre aqui e outro ventre aqui. E aqui no meio nós temos um nó.
seguindo aqui, desenhando aqui do lado, né, para o mesmo X, nós podemos ter um outro caso aqui, que é esse aqui, né? Ela vibra nesse formato aqui. Então, aqui nós temos um ventre, aqui nós temos o segundo ventre, aqui o terceiro ventre. Então, aqui nós temos aqui 1, 2 nós. Então, quando a corda vibra nesse padrão de onda estacionária, é porque o sistema atingiu uma frequência de ressonância do sistema. Então, quando a corda vibra nesse padrão de onda estacionária, é porque foi atingida uma frequência de ressonância do sistema. Então, nesse caso aqui, nós temos a ressonância. Onde aqui o comprimento de onda é para os máximos, né? Quer dizer o comprimento de onda para os mínimos, né? É 2x sobre n. Daí nós temos para o primeiro n, para o segundo n, para o terceiro n, enfim, nós vamos ter aqui padrões de ressonância, né, nessa corda. Muito bem, pessoal. Então, hoje conversamos aqui iniciamos a parte de ondas, definimos a equação de onda e também comentamos sobre a energia, né, em uma onda, a energia transportada por uma onda, e também aqui sobre os padrões de interferência e também de ondas estacionárias gerados através de situações onde nós temos a superposição de ondas, né? Quando nós temos duas ondas numa corda. Então é isso. Muito obrigado, pessoal.